Eu não gosto muito de pregar em culto temático, digamos assim. Páscoa. É ruim para mim ter que começar a pensar em ministrar já tendo uma data, algo assim. E isso é pessoal, isso não é que está errado, mas eu tenho dificuldade com isso. E ontem eu comecei a pensar no nascimento de Jesus. E Jesus como homem. E uma coisa que me pegou, eu uma vez até comentei isso aqui na igreja. É sobre que como o mundo, mesmo o mundo que rejeita Jesus, rejeita hoje como rejeitava lá atrás. Como o mundo aceitou e vive a divisão do tempo baseado no nascimento de Jesus. Então mesmo os não cristãos, mesmo aqueles que vivem no Ocidente e são ateus, eles aceitam que um homem pobre dividiu a linha do tempo, em que o tempo, ele conta o tempo baseado em depois do nascimento de Jesus. Então o mundo conta, nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. Então no mundo natural isso significa que a sociedade aceitou de alguma forma dividir a história entre o que aconteceu antes dele e depois dele. E aí se você perguntar para as pessoas, no natural elas vão dizer que é simplesmente uma questão histórica, que Roma na época decidiu isso através da Igreja Católica, enfim. Mas o engraçado é que aceitam isso com alguém que é tão vilipendiado, que tem a imagem tão destruída, e isso é aceito. E no mundo espiritual, o peso que isso tem, o fato de Deus ter separado que a história da humanidade é contada até Jesus e depois ela é contada depois de Jesus, ainda que você não aceite Jesus, ainda que você não o queira, mas você vai ter que contar que a contagem de tempo do homem na terra, que a existência do homem na terra, quando ele for contar os seus anos, ela vai partir do princípio que existe uma contagem para antes do nascimento de Jesus e outra contagem para depois do nascimento de Jesus. São dois tempos diferentes na vida da humanidade, antes de Cristo e depois do Cristo. E isso não ocorre pela morte de Jesus, porque a nossa salvação não vem pelo nascimento de Jesus. Nossa salvação não vem pela morte de Jesus. Nossa salvação vem pela ressurreição de Jesus. Porque quando ele morreu, o inferno fez festa. Quando ele morreu, os romanos fizeram festa, os religiosos, todos eles comemoraram. A vitória da cruz está na ressurreição. Não está nem no nascimento e nem na morte. Mas o tempo não é contado a partir da ressurreição. O tempo é contado a partir do nascimento. E por que Deus fez essa separação? E esse texto é um texto que também está em Isaías 9. Isso aqui é o cumprimento de Isaías 9. É Deus falando assim: a terra que estava em trevas, a terra que vivia na escuridão, agora viu a luz. O nascimento de Jesus não significa salvação do mundo. O nascimento de Jesus significa luz sobre trevas. Possibilidade de que trevas sejam vistas. De que aquilo que está escondido, de que aquilo que antes estava condenado, sem possibilidade de remissão, agora seja arrumado. Isso é nascimento de Jesus. Jesus não nasceu para todos. Para um ateu, Jesus não nasceu. E para muitos que estão na igreja, Jesus não nasceu. Não nasceu no sentido de que ainda não nasceu aqui. Não cresceu, não se formou, não se desenvolveu aqui dentro. Então eu vi luz, eu admirei luz. Essa luz chegou a mostrar algumas coisas talvez, mas ela não se desenvolveu aqui dentro. Então o nascimento de Jesus é um ato único e exclusivamente vindo de Deus, em que Deus olha para a sua noiva e põe uma semente dentro dela. Jesus é aquele que o dia que você está no culto e você não foi lá para isso, você odia crente, você odiava crente, você nunca acreditou nisso, e um dia você estava lá e Jesus põe uma semente dentro de você e você não sabe por quê, porque cargas d'água, agora eu tenho vontade de ver isso. Isso é luz, isso é Jesus sendo colocado, isso é o Cristo sendo colocado no ventre de Maria. A aceitação disso é outra coisa. Ou seja, é independente do homem a manifestação do Cristo. Ele é uma promessa de Deus desde a queda de Adão.
eu vou enviar um filho, e o tempo vai ser começado a contar outra vez. Assim como Deus lá no Éden, antes de tudo ele falou, haja luz. A terra está sem forma e vazia e em trevas. A terra está na escuridão. Ninguém consegue ver o que está acontecendo, mas Deus revela. No meio dessa escuridão, ela não tem forma e ela não tem habitação. Isso é na nossa vida. E aí Deus diz, haja luz. E quando haja luz, o próprio Deus olha a bagunça toda e fala, vamos começar a colocar em ordem. E numa ordem racional de engenharia e de construção, Deus começa a arrumar o Éden. Deus não manda nascer árvores antes que a terra esteja separada da água. E assim é a nossa vida. Antes de tudo, Deus disse, haja luz, a terra que vivia em trevas, que haja luz, que o Cristo nasça aí dentro. O nascimento de Jesus em nós, a manifestação de Jesus para nós, ele é um ato de graça. É um ato de Deus começando a contar o tempo de novo. De Deus dando a possibilidade de que nós possamos colocar as coisas em ordem. Todo pecado em toda a humanidade, isso não tem a ver com o cristianismo. Em toda a humanidade, todo erro demanda a morte de algo. Por isso que o orgulho é totalmente contrário à natureza de Deus. Porque todo pecado, todo erro, e entenda pecado aqui como transgressão da lei, como avançar em algo que é errado, fazer algo que é errado, independente do código de leis de onde você está vivendo, da cultura, da família, de onde você está. Existem coisas que são erradas. E todas as vezes em que algo se manifesta através da tua vida, dos teus filhos, dos teus comportamentos, no ambiente onde você está, exige-se morte daquele erro. As pessoas pedem a morte daquilo. Você pede a morte daquilo. Então quando você mente e você é pego em mentira, quem está ao teu redor pede a morte daquilo. Uma parte de mim tem que morrer. E com o advento do cristianismo, com o que nós entendemos como Deus, conjunto de leis, essa morte se dá, mesmo que inconscientemente, com um pedido de perdão. E inconscientemente, quando eu peço perdão e um perdão é aceito pelo outro, pelo meu erro, o que essa pessoa está fazendo? Ela está transferindo para uma natureza que não é a dela a responsabilidade pelo seu erro. Um ateu, quando você o rouba e ele te perdoa, porque ele entende que você se arrependeu, o que ele está fazendo? Quando ele não pede que sua mão seja cortada ou que você seja preso, ele te perdoou. O que significa aquilo mesmo sem ele saber? Você está confessando que uma parte de você não presta, ela está fora do seu domínio, e aquele foi um momento em que ela escapou da sua natureza, do seu controle, e uma natureza que está oculta em você se manifestou e não é sua, e você apela para uma natureza superior à qual você gostaria de ser. Você diz, eu te roubei, eu me arrependo, eu não queria roubar, eu gostaria de ser um não ladrão, eu gostaria de ser algo que eu não sou. Aquele homem entende que você se arrependeu de quem você é e está lançando sobre uma natureza utópica que não existe para ele, porque ele não crê num Cristo. Ele entende que você está jogando em cima dessa natureza o desejo de ser alguém melhor, e ele te perdoa. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de manifestar que Cristo existe. Que antes desse Cristo, dessa possibilidade, a única coisa que restava para o homem era cortar a mão dele quando ele roubava. Isso era o tempo de treva do Velho Testamento. Era um tempo onde, se você roubou, eu tenho que cortar a tua mão. Eu me arrependi. Não existe o conceito de arrependimento, porque o arrependimento é baseado em a minha natureza não presta, e eu estou lançando sobre uma outra. Qual é a outra se Cristo não foi manifesto? E todos os homens pecaram, todos são pecadores. Não existe um outro homem para quem eu possa lançar essa referência, que possa assumir, tomar de mim, quando eu confesso para ele, falar, essa mão aqui não presta, leva ela e substitui pela tua. Esse lugar não existe. Se esse lugar não existe, todo pecado é condenado à morte. Isso não mudou com Jesus, porque senão Jesus não precisaria morrer. A morte continua sendo o preço para todo pecado, para todo erro que a gente comete. A morte ainda é o preço. O salário do pecado é a morte. Era, é e vai ser até a volta de Cristo.
A diferença é que agora existe um substitutivo, existe uma morte substituta, que é a de Jesus. A única diferença é essa, mas a morte continua sendo necessária. Cada vez que uma área minha, que uma parte minha manifesta um erro e um pecado, é necessário que a morte de um substituto seja apresentada no lugar dela. Mas isso não acontece porque eu pego Jesus como um corpo morto e fico jogando ele em cima dos meus pecados. Isso ocorre porque eu mato em mim toda a natureza que manifesta. E como eu mato? Através de humilhação. Eu reconheço. Eu faço como a história do ateu. Eu reconheço. Isso que está em mim não presta. Eu não valho nada. Jesus é quem vale. Então essa parte da minha alma que se manifestou hoje, me perdoa. Eu não presto. Eu desobedeci. Eu traí. Eu enganei. Não é que eu fiz porque o outro fez. Isso habita em mim. Eu ainda faço porque isso está em mim. Me perdoe. Eu me arrependo disso estar em mim. Cristo, leva as minhas cargas. Me dá a sua natureza no lugar. Por isso que é apenas mediante arrependimento que o pecado pode ser curado, pode ser perdoado e nós podemos ser transformados. Porque no arrependimento existe humilhação. E humilhação é morte. Humilhação é confessar: isso que vocês estão vendo aqui não vale nada. Humilhação é destruir minha autoimagem diante dos outros. Por isso que sem arrependimento, sem confissão, não tem perdão de pecados. Porque o que eu estou fazendo na verdade é simplesmente lidando com o remorso diante dos outros, lidando com a vergonha, tentando pagar preços sem se utilizar do preço que eu devo pagar. Querido, a morte de Jesus, ela é só uma porta aberta. Ela não substitui a minha morte. Paulo fala, conformando-me a Ele na sua morte, nas suas dores. Em Filipenses ele fala isso. Ou seja, eu tomo a forma de Jesus, eu me aformo a Ele, eu me conformo a Ele, eu passo a me parecer com Ele nas minhas dores, nas dores dele, nas lutas dele. Quando eu sinto dores semelhantes às dores de Cristo, quando eu entro nos mesmos lugares de humilhação que Ele entrou, eu começo a me parecer com Ele. Paulo teve que fazer escolhas de humilhação pública para um homem que vivia no lugar que ele vivia, para um homem que era venerado como ele era, fazer escolhas de humilhação pública, porque ele entendia, talvez por ter estudado tanto. Paulo entendia teologicamente Jesus como nenhum outro entendia. Por isso, quando os olhos de Paulo se abriram, ele conseguia ver Jesus como nenhum outro. Ele fala: não é possível que vocês não estão vendo Jesus. Está escrito sobre ele em tudo que eu estudei minha vida inteira. E como ele entendia de sacrifício, tudo sobre as leis do sacrifício, ele entendia o que significava se sacrificar por Evangelho, se sacrificar por Jesus. O mundo transformou Jesus em um cartão de crédito sem limites. E nós nos utilizamos disso. Em que quando eu faço dívidas, eu pego aquele cartão, passo aquele cartão com um pedido de perdão. É só passar o cartão. É só usar a humilhação de Jesus como pedido de perdão, com um pedido de perdão junto, entregar e pronto, as coisas estão resolvidas. Por isso que a gente adora pecar em público e pedir perdão no secreto. A gente adora brigar em público e consertar pelo WhatsApp, porque nós não queremos nos expor. O que nós estamos querendo, na verdade, é voltar para o passo da onde eu caí, voltar para o mesmo lugar público onde eu estava antes da queda, antes do pecado, antes do erro. Eu estou querendo restaurar ali, eu quero voltar ali, para aquele lugar. O que eu preciso para isso? Quem é que está machucado comigo? É ele. Eu só preciso me acertar com eles então. Porque se publicamente essa relação for apresentada sarada, as coisas voltarem. No mundo espiritual, Deus fala, nunca voltou. Porque a briga não aconteceu.
pecado é que existe uma arma dentro de você, porque senão você não conseguia feri-lo. O pecado não foi o corte que você fez nele. O pecado é você anda com uma faca. Você guardou a faca, pediu perdão por ter cortado ele, se acertou com ele e veio a público. E o Senhor fala, isso não é arrependimento, porque a dor não está ligada à dor que eu causei ao outro. A dor devia estar ligada porque eu me peguei diferente de Jesus. Você entende que quando Jesus chama aquele homem para comer na casa dele, o Bartimeu, não, o Zaqueu, e eles vão comer em casa, e eles estão conversando ali, e você não sabe qual é a conversa. De repente aquele homem abre a boca e fala, Senhor, eu vou arrumar as coisas, eu vou colocar as coisas em ordem. Ele não vira para Jesus e fala assim, Jesus, me perdoa, eu fiz umas coisas erradas lá atrás, o Senhor me perdoa, o Senhor me coloca no céu, o Senhor me dá salvação, vamos se acertar. Eu aceito. Não tem isso, a conversa dele não é essa. A conversa dele é, eu percebi que o Senhor é o que eu quero ser, que o que o Senhor faz é o que eu quero fazer, que a sua natureza é o que eu quero ter. Saindo daqui, eu vou a público confessar que eu era um ladrão. Porque quando o Zaqueu diz assim, eu vou restituir 4 vezes mais, ele não está sendo generoso. Ele não está dizendo, eu vou pagar 4 vezes porque eu quero extravasar, não. Isso era uma lei, Deuteronômio, Êxodo, não me lembro agora. Quando um ladrão for pego roubando uma ovelha, deverá restituir 4 ovelhas. E você vê Davi, quando ele mata o rapaz lá, o marido de Batseba, que eu não lembro o nome dele também, Urias. Quando ele mata Urias, ele perde 4 filhos. Por isso que quando o profeta vem falar com Davi e fala, o rapaz foi lá, pegou uma ovelha, ele fala, tem que restituir 4 vezes mais. Era uma lei, roubou uma ovelha, paga 4. Aquele homem estava dizendo, eu vou em público confessar que eu sou um ladrão. Ele não estava preocupado em se acertar com Jesus para voltar para o céu. Ele estava preocupado em mostrar para os outros, eu sou como Jesus, eu quero ser como Jesus, ainda que isso me custe. Eu não sei qual o tamanho da riqueza desse homem, mas você imagina você dizer assim, eu vou devolver 4 vezes o que eu já roubei, e depois vou distribuir metade do que sobrar para o pobre. O que te sobra? Porque você já não tem para você, vai distribuir metade para os pobres, sobra só metade, depois de ter pago dívida. Se hoje eu fico devendo hoje, se eu tiver que devolver tudo que eu já fiz de errado, e depois ainda dar metade do que sobrou, eu estou devendo. A preocupação desse homem não era sair de dentro de casa no outro dia de manhã, abraçado com Jesus, dizendo, estamos bem aqui, sou crente agora, me acertei com ele, porque até o dia anterior, ele era um cobrador de impostos, até o dia anterior ele era um ladrão, ele era alguém odiado pelo seu próprio povo. A preocupação dele não era no dia seguinte sair abraçado com Jesus, estamos bem, o mestre está bem. E a preocupação de Jesus não era virar para aquele homem e falar, pede perdão para quem você fez coisa errada. Jesus senta na mesa para se mostrar, para comer, falar, eu sou assim. E a natureza de Jesus constrange a natureza daquele homem, a ponto de ele falar, eu quero ser o que você é. E quando ele diz, eu quero expor o meu erro, eu não quero ficar bem com o Senhor, em nenhum momento ele fala com Jesus sobre salvação. Em nenhum momento ele fala com Jesus sobre querer algo de Jesus. A natureza de Jesus constrange a dele, e ele sai dali disposto a se humilhar publicamente para arrumar coisas que ninguém estava cobrando que ele arrumasse. Quando ele faz isso, Jesus fala para ele, hoje salvação chegou nesse lugar. Porque salvação, querido, não é alguém que está se afogando no mar, e um salva-vida vai lá e estende o braço, você pega no braço dele, ele te devolve à praia. É assim que a gente entende o cristianismo às vezes. Salvação, eu estou me afogando, Jesus me pega ali no braço e me leva de volta para a praia. Isso não é salvação. Salvação é eu reconhecer que mesmo dando o pé para mim, eu estou me afogando, mesmo estando de pé. E eu abro mão de ficar de pé para me entregar para o caminho de Jesus.
Salvação começa com luz, começa com entender, está tudo errado. Cristo em mim, Cristo em você começa com luz, e isso está errado. Jesus, deixa eu te interromper e falar uma coisa, ó. Tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu roubei muita gente. Tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas o que eu fiz, desde quando, Zaqueu? Desde que eu me conheço por gente. Desde o começo, Jesus, o que eu fiz está errado. Ninguém está me cobrando, porque eu estou dentro da lei. Zaqueu não era um ladrão aos olhos da lei. Você pode não ser um ladrão aos olhos da religião. Nós podemos não ser mentirosos, ladrões, hipócritas, aos olhos das nossas relações e ligações aqui dentro da igreja. Mas quando a luz vem e a gente senta com Jesus, e nós temos a oportunidade de olhar e falar assim: não é assim. Não é assim que Jesus fazia. E é só nisso que o Senhor pode substituir a natureza velha, substituir o que foi colocado em mim e dar a natureza dele. Ou nós vamos ser, querido, como aquela imensa multidão que andava atrás de Jesus, que convidava os outros para andar com Jesus, mas que na hora da entrega, da morte, ninguém estava ali com ele. Ninguém conseguia ir até o lugar da transfiguração. Ninguém conseguir ir até o lugar onde existe a entrega para que eu possa ser ressuscitado. O nosso grande medo de morrer, nosso medo de morrer é: será que eu vou ressuscitar? Nosso medo de vir a público e se humilhar e pegar esse microfone e confessar: olha, eu tenho que confessar para a igreja, eu ando com vocês há tanto tempo assim, 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 e eu fiz isso, 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 e eu nunca arrumei. Eu fiz isso, 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 isso nunca foi arrumado. O pecado foi público e nunca houve arrependimento de fato. Houve remorso, houve dor pela consequência, não houve dor pela natureza. Por que nós não fazemos isso? Porque isso é morte. O problema da morte é não crer na ressurreição. O problema da humilhação é não crer que depois disso existe um novo corpo a ser dado por Deus. Por que nós temos medo de entregar? Vai para o dinheiro, que é a coisa mais prática de você praticar, de você conseguir entender isso. Por que a gente tem dificuldade de entregar? Porque a gente tem medo se vai ser devolvido. Porque a gente tem medo se a provisão realmente vai ser devolvida por Deus. A Bíblia fala: semeia-se um corpo natural e colhe-se o espiritual. Ou seja, a gente entrega o que é natural, a gente toma atitudes no ambiente natural, seja ela de entrega financeira, de entrega de coisas, de confissões, de práticas, enfim, coisas aqui. Entrega-se esse corpo no natural, para a gente colher algo no espiritual, um novo corpo no espiritual. Qual é a nossa dificuldade em agir aqui no natural? A dúvida se a ressurreição vai ocorrer. Até os discípulos, eles foram lá no domingo. Eles não foram lá, eles não passaram sábado e domingo correndo lá para ver se ele já ressuscitou. Eles passaram aqueles dias chorando. E no domingo foram lá para colocar óleo no corpo, para colocar perfume na tenda. Não foram lá conferir. Para eles acabou, Jesus morreu. E eles descobrem que ele ressuscitou. E mesmo assim, eles têm medo, eles têm dúvida. Ah, eu só acredito se eu enfiar o dedo na ferida. Eu não acredito nem se eu ver, eu tenho que tocar no buraco da barriga dele para ter certeza disso. Esse falou, mas você imagina a dúvida de todos. Eu só acredito vendo. Porque ninguém duvida da necessidade de morte. A gente duvida da ressurreição e por isso a gente não se entrega à morte. Por isso a gente tem dificuldade. Às vezes nós estamos passando por situações que nós dizemos: a situação de morte, estou me entregando à morte. Querido, situações naturais a qual você é forçado a andar, isso não é entrega à cruz. Estou passando por luta no casamento, estou passando por dificuldade financeira, trabalho, perseguição. Isso não é se entregar à morte. Isso são dores e lutas, consequências de escolhas, de pecado, de erro, situações naturais. A Bíblia diz: é entrega à morte. É intencional. Eu não preciso, não estão me cobrando, mas é necessário
entregar esse corpo para poder colher um novo corpo. É necessário entregar essa natureza que não se parece com a de Cristo, para que eu possa receber a dele. Todos nós vamos ter que ir até esse lugar. Em nenhum momento Jesus diz: eu vou substituir a de vocês. Vocês vão tomar a sua cruz. Eu não tomei a de vocês, eu tomei a minha. O que eu fiz foi abrir uma porta para que vocês também possam receber um novo corpo, assim como eu recebi. É uma possibilidade que Jesus abre. Nós precisamos entender o que é Jesus, o que a gente está fazendo com Jesus, o que nós estamos esperando de Jesus. Ontem eu ouvi um psicólogo americano falando, um cara que eu ouço bastante, ele não é cristão, e ele falando que o problema da nossa sociedade é que ela colocou no casamento a expectativa de felicidade. Ela se casa para ser feliz. Ele diz: a família nunca foi feita para isso. Desde os primórdios, a estrutura familiar, o objetivo de uma família é estabilidade e estrutura para os filhos. É isso. Um casamento existe para multiplicação e estabilidade, para que a próxima geração possa crescer e entrar num lugar. Felicidade tem a ver com o relacionamento dos dois, com aprendizado, com crescimento. O problema é que está dentro de nós relacionamento, inclusive com Jesus, porque isso vem do céu. Deus olhou para Adão e falou: você precisa ter uma companheira, você precisa ter uma ajudadora, você precisa ter alguém que contribua com o teu propósito. E ela vai te fazer companhia, ela vai estar junto com você, embora esse não seja o propósito primordial. Quando a gente estava na praia, eu estava reparando uma coisa. A gente sentou um dia na frente de uma barraca e tocando música, pagode. E eu fiquei reparando, muito tempo que eu não ouço aquele tipo de música, pagode assim. Todas as músicas, invariavelmente, todas elas falavam de relacionamento. E eu comecei a pensar nisso. E falei: não é só ali. Se eu pegar 90% de todas as músicas que se tocam, elas falam de relacionamento. O homem canta relacionamento o tempo todo. De todos os tipos, dos mais saudáveis aos mais destrutivos, mas todo mundo canta relacionamento. Isso está dentro do homem. A busca eterna do homem é por um grande amor. Nossa busca é por uma outra metade de todo mundo. E ele tenta te empurrar isso cada vez mais cedo para esse relacionamento, porque nós estamos jogando em cima do outro o complemento de um buraco que existe dentro de mim. Por isso que o casamento da maioria de nós se frustra depois de pouco tempo de casado, porque eu casei buscando um pedaço que está faltando dentro de mim. Esse pedaço está no outro. Então eu tenho falhas que eu não confessei para Jesus. Eu não confessei a minha carência para Jesus. Eu me casei e o outro vai suprir essa carência, e ele não supre, ele não tem como suprir, porque isso é um buraco que entrou com a queda de Adão, que só vai acontecer quando eu confessar: eu sou carente. E essa minha carência vai gerar pecados, vai gerar feridas nos outros, porque quando alguém fizer alguma coisa que parece que está me expondo diante dos outros, aquilo me destrói, porque eu sou carente, porque a minha autoestima já está lá embaixo. Então quando alguém me toca sem querer e esbarra na minha ferida, na minha queimadura, aquilo vem para fora e eu dou um estouro com essa pessoa, e eu machuco essa pessoa. E aqui é a hora que ou eu vou pegar o microfone diante da igreja e falar: queridos, eu preciso pedir perdão, porque apareceu dentro de mim, porque eu vi. Eu tenho Cristo, eu aceitei Jesus, vocês lembram? Lembra? Então, a luz chegou. Então quando eu fiz aquilo e entrei no carro para ir embora, a luz apontou bem em cima daquilo e falou: olha o que está aqui ainda. Olha o tamanho da arma que você tem guardado aqui, que você feriu o outro. E aí eu escolhi, eu pedi perdão para ele. Eu pedi perdão para ele porque eu o feri. Mas eu mostrei diante da igreja toda uma natureza que não é a de Jesus. E eu quero, como Jesus, em cima do Gólgota, aqui, publicamente, pedir perdão e confessar que aquilo que aconteceu lá no meu relacionamento no Éden com Deus, que ninguém viu, que foi aqui dentro que aquela luta aconteceu, eu quero confessar.
que ela não se parece com Cristo. Eu não quero essa parte. Como preço, eu estou entregando esse pedaço para morrer aqui diante de todo mundo. E qual o salário disso? O salário disso é eu receber de Cristo substituição. É eu receber de Cristo renascimento, ressuscitação da parte que eu acabei de entregar à morte. Mas nós não estamos buscando morte às vezes. O que nós estamos buscando, querido, você me perdoa, tá com a cabeça cheia, estourei com você lá. Ah, esquenta não, irmão, porque o outro irmão é sarado, ele nem se feriu. Não, querido, te amo, Deus te... Oh, então estamos bem, você pegou aquela faca, guardou ela aqui atrás de novo, e ela está lá. A sua carência continua aí, e você está buscando em relacionamentos aqui, e não com Cristo. Está buscando aqui tentar resolver a carência. Como que eu vou resolver essa carência? Se me derem um lugar lá na frente com um microfone, vão me reconhecer. Eu vou ter o amor que eu nunca tive. Eu vou ser amado como eu nunca fui. Se eu casar, e quando você casa, seu marido vira alvo de idolatria, sua esposa vira alvo de idolatria, e eu vou escolher outro doente para casar, porque alguém são não consegue se aproximar ou aceitar outro doente como iguais. E quando eu tiver um filho, piorou, e esse filho vai se tornar alvo de idolatria, porque nele eu estou lançando, ou seja, eu sempre estou lançando nos relacionamentos aqui a possibilidade de arrumar as coisas, de me transformar. E por isso que os nossos relacionamentos, eles se dão por afinidade, não por natureza. Eles se dão porque a gente gosta de mesmas coisas, ou seja, nós temos armas iguais. Então a gente sabe como andar nesse campo minado. Enquanto esse ambiente era para ser um ambiente, é para ser um ambiente onde todos nós não temos armas escondidas, onde as pedras se afiam o tempo todo, onde se descobre que você tem uma faca guardada, você joga essa arma no chão e fala: eu tenho mesmo, está aqui, gente, o que eu tenho está aqui. Eu tenho um terreno, está aqui o meu terreno. Isso tudo era comum entre todos, era muito mais do que dinheiro. Não existia dentro deles nada que não fosse a busca pela imagem de Jesus, a busca pela natureza de Jesus. Por isso eles se sentiam felizes quando apanhavam em nome de Jesus, porque eles entendiam que já estavam sendo dignos de se entregar pela causa. Para eles era motivo de dignidade, porque eles não tinham outra causa que não fosse a causa do Cristo, porque aquilo era muito recente para eles, tinha acabado de acontecer. A maioria deles, se não todos, tinham visto Jesus praticando coisas, curando pessoas, sendo humilhado. Muitos deles viram Jesus na cruz. Alguns viram Jesus depois de ressurreto. Eu adoro o Natal, eu amo o Natal desde criança. Fim de ano é a época que eu mais gosto. Mas nós precisamos entender isso. Conhecimento, querido, por mais que o Senhor possa nos encher de conhecimento aqui, e é bom quando a gente ouve o que a Aline falou aqui hoje. Ele fala: não é que era Deus mesmo? Mas não adianta nada. Nós temos pilhas de apostilas escritas aí, de estudos, de ensinos. Não adianta nada se isso estiver alimentando uma natureza que não é a de Jesus. Porque o cara que é orgulhoso, ele vai agora ser orgulhoso em cima, com arma na mão. O cara que é soberbo, agora ele vai ser soberbo com ensino na mão. Piorou. O religioso agora tem munição para destruir as outras igrejas. O carente vai se utilizar dessas posições e de qualquer cargo que você der. Se a gente não estiver disposto em publicamente confessar Jesus. Confessar Jesus não é aceitar Jesus publicamente, eu sou cristão. Confessar Jesus publicamente também significa confessar o que não é Jesus.
Porque é mais difícil do que confessar Jesus, é confessar o que não é Jesus. Confessar o diabo é muito mais difícil. A Bíblia diz que quem não confessar ele publicamente, quem o negar, vai ser negado por ele. Confessar Jesus publicamente já é difícil, confessar o diabo é muito pior. É muito mais difícil. Porque confessar uma natureza nova é lindo. Ah, eu agora sou cristão, eu amo Jesus. Alguém pode achar que você é um trouxa, um besta. Tudo bem. Isso não te mata. O que te mata é confessar o diabo. É virar para o outro e falar: cara, posso te falar? Aquele dia eu te roubei. Confessar Jesus, chegar na sua casa e falar pro seu irmão, quando ele vem te pagar, você fala: não precisa pagar não. Por quê, querido? Jesus pediu para eu dar esse dinheiro para você. Como assim? Jesus falou que te ama, que é para você ficar para você. Querido, Jesus pediu para te presentear, olha, te honrar, tá aqui, olha, coisa linda. Confessar Jesus. Confessar o diabo é muito mais difícil. Jesus pediu para eu vir aqui para confessar que aquilo que eu fiz é o diabo em mim. É uma natureza velha que eu ainda não arranquei. Isso tem que ser confessado, porque senão não vai ser substituído. Eu não tenho como receber um corpo ressurreto enquanto eu não sepulto esse corpo natural. Eu não tenho como receber em mim uma natureza humilde enquanto eu não sepulto em humilhação a natureza que eu tenho. Eu não vou receber. E é por isso que muitas vezes eu e você estamos convivendo com áreas da nossa vida em que a gente luta e não consegue sair do lugar. Constantemente aquela arminha está ali, e de vez em quando ela vem para fora, eu dou uma espetada, depois eu saio e falo: pastor, me desculpa, viu aquela hora lá, eu falei com o senhor de novo daquele jeito, eu fiz aquilo lá de novo, eu falei: filho, não esquenta não, tudo. O que é aquilo? Eu estou com um canivetinho, eu não tenho mais um facão, mas eu tenho um canivete guardado ali. Ele veio para fora de novo, eu guardei, me perdoa porque eu te machuquei. E o senhor fala assim: mas não se trata da gente não se machucar. Isso é o que o globalismo prega. Uma sociedade justa e igualitária em que um não fira o outro. Isso não é cristianismo. Cristianismo é um lugar onde não é necessário leis, porque a nossa natureza sustenta toda a lei do céu, sem necessidade dela estar escrita. Isso só vai acontecer quando eu olhar para dentro de mim, e todas as vezes onde isso vier para fora, onde eu perceber que essa natureza ainda está aqui dentro e que ela veio a público, eu trazer ela para fora, falar: está aqui, me perdoem, está aqui, ó. É na humilhação. Ele foi humilhado, ele não foi simplesmente morto, ele foi exposto. E qual foi o crime dele? Se declarar rei, se declarar governo sobre os outros. E isso foi escrito na cruz dele: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Esse é o crime dele. Todo criminoso tinha uma tabuletinha com os crimes que ele cometeu pregado ali. Esse era o crime dele. Publicamente expor os seus erros. Todo mundo vai abrir então domingo oportunidade para confessar pecado? Não. Só que o que é público, querido, não se resolve no oculto. Não adianta eu querer ficar acertando. E entenda, eu não estou falando aqui sobre a necessidade literal. Você tem que pegar um microfone e vir na igreja. O que eu estou dizendo é: não adianta. É por isso que nós continuamos tropeçando. Porque a nossa busca, quando os nossos erros vêm para fora, quando a não natureza de Cristo se manifesta, nossa busca não está sendo, nossa dor não está sendo porque Cristo não foi achado em mim. Nossa dor está sendo porque, que droga, mais uma vez eu fui exposto. Mais uma vez viram que eu estou errado. E até quando, Jesus? Até quando, meu Deus, isso vai ficar acontecendo? Enquanto a dor, querido, tinha que ser a dor de Davi. O que eu fiz com o Senhor? Você entende que Davi, em nenhum momento da oração de Davi fala de Urias. Salmo 51, Davi começa a se lamentar com Deus, chorar com Deus, se arrepender. Ele não fala de Urias. Qual seria a sua maior dor de remorso depois de tudo que aconteceu? O cara que eu matei. Eu tirei a vida do cara. Eu tirei o filho de alguém. Eu tirei o irmão de alguém. Eu matei uma pessoa. A maior dor de Davi é: eu machuquei o coração de Deus. Eu feri o coração de Deus. E todo o resto, que se dane todo o resto.
Depois eu vou me acertar a família de Urias, o que eu fiz? Mas Deus, a minha natureza, ele olha para Deus e fala, a minha natureza está totalmente longe da natureza dele. E isso é o que dói nele. E aí Deus fala, vamos arrumar, fica tranquilo, eu vou arrumar. Mas o que você fez no secreto vai ser arrumado em público. O que você fez escondido vai ser feito à luz do meio-dia, nos passos reais, nas sacadas do palácio. Todo mundo vai ver. Ele fala, não tem problema. Isso vai me devolver? Tua presença vai? É isso que eu quero. O que é que eu tenho que matar? Tem que perder o reino? Tem que perder o ministério? Eu vou receber de volta a tua natureza? Vai. Não tem problema. Isso é o que Deus tem para nós. Desde que essa natureza seja a coisa mais importante. Desde que Jesus seja a coisa mais importante. Isso está antes de reino, está antes de ministério, igreja, pobre, morador de rua. Isso vem antes. Natureza. Eu fui pego com uma natureza distante da tua. Eu fui pego, Senhor, com uma natureza distante da tua, diferente da sua. Ainda que eu tenha aprendido a conviver com ela, ainda que eu não passe mais a mão na faca, mas ela está aqui, Jesus. E cada vez que eu sento diante de alguém, cada vez que eu sento diante de Jesus, que eu sento naquela mesa e que a conversa começa a acontecer, eu percebo que eu não estou ali. Eu não estou no lugar que Jesus está, eu não estou no lugar que o Miquel está, eu não estou no lugar que o outro está, eu estou em outro lugar. Senhor, eu quero esse negócio aí. Eu vou pôr tudo em ordem. Eu vou devolver quem eu roubei. Eu vou colocar minha casa em ordem, eu vou distribuir, vou rachar o que eu tenho no meio. Jesus fala, pronto, agora entrou salvação. Agora a minha natureza pode habitar em você. Porque você olhou para a tua e olhou para mim e disse, eu não quero a minha, eu quero aquela. E publicamente eu vou declarar isso. Não confessando que agora eu estou com Jesus, mas confessando publicamente quanto eu andei com o diabo. Confessando que aqueles comportamentos que eu tive lá atrás estavam errados. As coisas velhas se passaram, o Senhor lançou no mar de esquecimento, já foi. Até semana passada eu estava tendo relação sexual ilícita, até semana passada eu estava roubando. Esquece tudo, virei crente. Não, nada disso. Eu vou me arrumar. Eu vou lá dizer, sabe aquele imposto que eu recebi de você era errado. Aquilo não era Jesus. E eu descobri que aquilo estava tudo errado. E eu quero arrumar. Jesus não vem para oferecer uma salvação que começa a partir de agora. Ele vem para pagar um preço de 4.000 anos antes, para depois começar um negócio novo. Eu falo, preciso pagar antes. Deus fala, quem é que vai pagar? Para o tempo começar a contar do zero. Quem é que vai pagar para que o tempo na tua vida possa começar a contar do zero? Qual sacrifício vai ser oferecido para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, antes de Cristo, depois de Cristo? Porque às vezes elas estão olhando para você e vendo uma linha contínua, só que agora está andando com Jesus, mas é a mesma pessoa. Não mudou nada. As políticas no trabalho não mudaram nada. Sua forma de se relacionar com os amigos do trabalho não mudou nada. Com a família, mesma coisa. Só que agora eu tenho tarefas a mais, eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos, tem cultos, tem coisas que eu faço além, mas nada que determine antes de mim, depois de mim. Se a gente for falar de obra terrena aos olhos do homem, só a humanidade, Moisés fez muito mais que Jesus. Moisés rompeu, Moisés destruiu o maior império mundial que tinha existido até aquele tempo. Ele derrubou o Egito, ele abriu o mar, ele fechou o mar, ele conduziu milhões de pessoas, ele arrancou um povo que era nada, conduziu um povo. Davi transformou Israel na nação mais poderosa da terra no seu tempo, mas eles não começaram a contar tempo. A história não é marcada na vida deles, o tempo não é marcado na vida deles. Eles ainda contam no tempo de Adão. Eles ainda contam o tempo de Adão. Eles ainda vivem no tempo de Adão. Tantos anos depois de Adão, 2000 anos depois de Adão, nasce Abraão.
depois de Adão, o tempo de Adão. Aí vem um que começa a se chamar de Filho do Homem. Filho do Homem. Filho do Homem. Em Mateus 8, Jesus fala a primeira vez, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava dizendo com o Filho do Homem? Ben Adão. Filho de Adão. Ele está dizendo aqui, está um aqui, que se assume como filho do pecador, mas que não vai pecar. Está um aqui que se coloca como descendência de quem errou e que vai começar as coisas de novo. E a partir de mim o tempo começa a ser contado outra vez. O problema é que nós nos aceitamos facilmente como filhos de Deus, mas não queremos confessar que ainda somos filhos de Adão. Que a natureza de Adão ainda está agarrada aqui. Antes de ser filho de Deus, querido, nós temos que entender que nós somos filhos de Adão. O filho do homem é que vai fazer as coisas. O filho do homem que nega a natureza do homem. O filho do homem que toma sobre si o pecado do seu pai, mesmo sem ter culpa, sobe numa cruz e carrega um pecado que não é teu sem ser culpa, porque eu sou filho de Adão, eu sou bem Adão, eu sou filho do homem. E depois que eu tiver consumido e entregue toda a minha natureza pecaminosa, eu vou poder falar, filho de Deus. Porque Ele habita aqui agora. Porque eu já lancei diante dEle, em forma de humilhação, todas as minhas naturezas que foram denunciadas pela luz, que agora habita em mim. Porque não tem nada que eu queira conservar aqui dentro de mim. Não tem reputação que eu queira guardar. Eu não estou preocupado com o que pensam a meu respeito. Eu estou preocupado com Deus. Quando Ele sonda aqui dentro, Ele fala, não existe nada que está sendo guardado para tentar conservar minha reputação. E a Bíblia diz, o Filho do Homem vai voltar. Até a volta dele fala do Filho do Homem, de alguém que venceu como filho de homem, querido. Enquanto nós continuarmos a negar que a natureza dos nossos pais, a natureza de Adão, ainda está imputada aqui dentro, nós vamos viver um evangelho de faz de contas, em que a gente não entende porque ele não é eficaz, em que a gente não entende porque a natureza dele não transforma essas coisas dentro de nós, a gente não entende porque a rebelião ainda continua me habitando, constantemente me circulando, me rodando. A gente não entende porque que, embora ande num rebanho de ovelhas, nossa natureza de bode está lá, e nossa cabecinha torce diante de uma lei, diante de um mandamento, daquela torcida, não sabe por quê. Por quê, querido? Porque sempre esteve. Porque custa humilhação para arrumar isso, não custa pedido de perdão. Não custa sentar aqui e falar, me perdoa. Isso arruma aqui a coisa. Jesus se arruma aqui com um monte de gente. Para arrumar a natureza do homem é numa cruz, semi-nu, se não nu, dependendo da versão histórica, onde não tem mais justificação que esconda nada. Ele bota o corpo lá e fala, olha o que vocês quiserem. Ele não tem como se proteger de nada. Fala, olha, tudo o que vocês quiserem. É assim que eu entrego o meu corpo para vocês julgarem. Tem algo, tem alguma mancha ainda. Jesus vai como ovelha muda, se apresenta diante dos sacerdotes para que eles julguem o sacrifício é aceitável. Ele tem alguma mancha? Ele tem algum pecado? Não, não tem. Então Deus recebe esse sacrifício. E por isso Jesus é recebido pelo Pai como sacrifício. E o perdão vem sobre toda a humanidade que recebe Ele como natureza, como modelo de ovelha, não como um cartão, não como um sacrifício congelado, em que quando eu preciso do sacrifício eu pego na geladeira e entrego, porque ele está lá. Não é assim. Nós somos sacrifícios vivos. Nós precisamos entrar nesse lugar. Mas para isso nós precisamos nos confessar diante do Senhor. Precisamos confessar, nós está aqui dentro ainda. A natureza está aqui. E cada vez que eu me assento com Ele, convido Ele para comer em casa, e me assento naquela mesa, é a chance que eu tenho de descobrir dentro de mim que eu roubei e não acertei as coisas, que eu pequei e não coloquei coisas em ordem, para que a salvação possa entrar. Eu não estou dizendo que você não seja salvo. Eu
estou falando sobre Paulo. Todos os dias, mais e mais e mais, até que eu possa estar conformado com Ele, até que eu possa chegar num lugar de maturidade, do Senhor falar, pode ir agora. Para onde? Para onde você quiser. Vai que você vai me manifestar nesses lugares, vai que onde você estiver eu vou estar. Vai que você vai poder compartilhar a minha natureza onde eu te mandar. Mas isso só vai acontecer, querido, quando a gente pegar o Cristo e trazer Ele para nós. Quando a gente virar para Jesus e falar assim, o Senhor vai dividir o fardo comigo? Vou. Então vamos lá. Amém, queridos? Fica de pé, eu queria orar com você. Feche os seus olhos, por favor, fala com o Senhor. A igreja, queridos, as ministrações, a pregação, tudo que nós temos como liturgia no culto, elas não podem ser constantemente um único caminho para que nós possamos encontrar Jesus. Que o confronto com a nossa natureza aconteça. Isso é diário. Cada vez que nós vamos diante do Senhor e clamamos por Ele, e nos consagramos, e o tempo que você tira com Ele, cada vez que você faz isso, a luz vem sobre você. E quando a luz vem, ela incomoda as trevas. E aí o Senhor vai proporcionar, Ele vai proporcionar um tempo para que Satanás possa se mostrar na tua vida. Para que você possa perceber que ainda existem armas guardadas, existe natureza que não foi sarada, para que você pegue isso e crave na cruz e coloque escrito lá em cima o nome do pecado, o nome da acusação, e que ela seja entregue diante do Senhor, que ela é substituída pelo sacrifício de Jesus. Mas isso ocorre aí dentro, isso ocorre aqui dentro. Para fora é a manifestação da arma. A natureza, ela acontece aqui dentro. O fato de não estar tendo uma guerra aqui fora não significa que a gente não está armado. Não significa que a gente não está carregando armamento pesado ainda. Porque a gente já assumiu a natureza de Cristo. Já nos assumimos como filhos de Deus. Mas o relacionamento da mesa, a gente não permite que a natureza dele, quando é mostrada, confronte a nossa. Então, quando a gente ouve ele naquela mesa falar sobre honestidade, a gente não confessa, eu sou desonesto, eu vou colocar em ordem. Então, quando a gente está naquela mesa comendo e ouve falar sobre amor, a gente não coloca ali na mesa e fala, Senhor, eu tenho ódio por tal pessoa e eu vou amanhã arrumar esse negócio, para que ele possa falar, salvação entrou nessa casa. Então a gente come com Ele, contempla a natureza dele, mas não toma para nós a natureza dele como nome dele. Por isso não existe substituição de natureza, porque isso é pessoal, é individual. Isso não ocorre por imposição, isso não ocorre por lei, ocorre porque nós nos chamamos de filho do pecador, porque nós admitimos, filho do homem, do homem. Porque na glória, querido, na glória ele vem com cavalo, na glória ele vem cheio de glória. Mas aqui, na glória ele vem como filho de Deus, reconhecido por todo mundo que olhar. Mas aqui ele se apresenta simplesmente como um filho do homem. Um filho do homem. Ajoelhar, você queira falar com Ele, você queira vir à frente, fique à vontade, mas fala com o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Senhor, para que o Senhor toque na nossa natureza.
seja visto, Senhor, seja visível diante do mundo, Senhor. Que o tempo, Senhor, possa ser realmente marcado antes de Cristo, depois de Cristo na nossa vida. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Não, antes de Cristo era assim, era treva. Depois de Cristo, um mundo que não tinha salvação agora está salvo. Depois de Cristo existe saída. Depois de Cristo existe luz na vida mente. Depois de Cristo existe salvação. Depois de Cristo tem prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro. Depois de Cristo existe paz. Depois de Cristo, Cristo é visto desde que eu queira vê-lo. Jesus veio para isso. Ontem eu estava falando com uma pessoa no WhatsApp. Eu falei, querido, cura não é milagre, cura é escolha. Cura não é milagre não no sentido de que não é algo sobrenatural. Ela não é milagre no sentido de que não é algo que acontece ao acaso. Ah, estou andando, depois caiu no meu colo do nada. Não, cura é uma escolha. Eu escolho ser curado, porque a cura já foi liberada na cruz. Eu escolho andar por caminhos de cura. Eu escolho negar as coisas que me deixam doente. Eu escolho negar as dores. Eu escolho negar o que me intoxica. Eu escolho. A cura é uma escolha que já foi liberada. Cura da alma, cura do espírito, cura do teu corpo, ela já foi liberada. E se meu corpo for consumido na doença, glória a Deus, eu fui curado de vez. Se eu morrer com câncer, eu fui curado de vez, porque eu vou receber um corpo novinho agora. Então a cura aconteceu, porque foi liberado na cruz. Agora, para quem tem nesse corpo a esperança de toda a glória, realmente a cura não aconteceu. Esse corpo está consumido, esse corpo está morrendo. Você não sabe, mas seu corpo está morrendo. Pode ser que vai demorar 30 anos, mas ele já está indo para a cova. A cura prometida por Deus não é a cura de uma doencinha que pode prolongar em 10 ou 20 anos a tua vida. A cura é a possibilidade de um corpo renovado que vai durar para toda a eternidade. Isso é cura, ela é uma escolha diária, mas ela só se estabelece quando eu nego o que eu já tenho, quando eu confesso que o que eu tenho não presta, que eu sou filho de Adão. Tem que parar de romantizar Jesus, de querer ter casos de romance fora do casamento com Jesus, de querer ter noites de amor com Jesus. Isso é prostituição. Você tem que entrar num relacionamento fiel e leal com Ele. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu sou fiel ao Senhor. O Senhor é o meu Jesus, o Senhor é o meu marido. E é um relacionamento que vai até o fim dos meus dias. Eu não vou tentar seduzir o Senhor com uma vigília de sexta-feira, um jejum semanal. Eu não vou dançar diante do Senhor para que o Senhor ceda as coisas que eu quero. O Senhor é o meu noivo. O Senhor é o meu amado. Eu queria te convidar para aceitar Jesus, mesmo que você já aceitou. Se você entende que um dia você entregou sua vida para Jesus, mas não entregou, você seguiu um protocolo religioso que te falaram, você foi lá na frente, você nem lembra talvez quando foi. Você quer entregar sua vida para Jesus, fala: Senhor, eu quero me casar com o Senhor hoje, Jesus. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero que a partir desse momento minha vida seja sua, o Senhor seja o meu noivo, as minhas escolhas estejam na tua mão. Eu quero ouvir do Senhor todos os dias o que o Senhor tem para mim hoje. Você não viveu isso até hoje por algum motivo, você nunca aprendeu o que é isso às vezes. Eu queria te convidar para vir aqui à frente para orar com você. O restante da igreja fica de cabeça baixa. Não fique envergonhado, queridos, se isso é com você. Você nunca entregou sua vida para Jesus, entende que quer entregar, vem aqui para a gente orar junto, não fica constrangido não.
sacrifício.